Il sono Marzia Zattarelli Io sono Renato Azevedo. e questo é Corujice Corujice Literária. Mas por que a gente está falando italiano? A gente não vai entrevistar o Francesco Guerini? Ah, vamos entrevistar o Francesco Guerini, artista Disney, que veio aqui pro Brasil pro Festival Guia dos Quadrinhos. Quindi loro hanno un sito web di recensione di letteratura, libri, fumetti, quindi fanno sempre dei testi con un'analisi, una critica dei libri e fumetti. E sono anche loro appassionati di fumetti Disney. Spero che sia una buona critica. Io sono Renato. Io sono Marzia, Piacere. molto piacere. Francesco. Molto piacere. Piacere mio. Começa? Bom, Francesco, você trabalhou entre 97 e 98 no Paperinic New Adventures, Novas Aventuras do Super Pato. E das histórias que você fez, qual é a sua preferida? Tu hai lavorato con PK Sì. negli anni 97 e 98. Tra queste storie fatte di PK, qual è la tua preferita? Diciamo la prima mi è piaciuta molto farla, anche perché è nata da una riunione che si diceva redazione, autori e disegnatori. Gostei muito de fazer a primeira porque ela nasceu de uma reunião entre a redação, os desenhistas e os roteiristas. Allora ho dato qualche idea, non dico suggerimento, qualche piccola idea allo sceneggiatore, che era Francesco Artibani. Eu pude dar algumas ideias para o roteirista, que era o Francesco Artibani. E lì e dopo la storia è nata e ci sono anche nasceu a storia. delle piccole cose che sono sparite perché Tem algumas coisas que desapareceram. mi ero divertito, c'è questa scena qui era una citazione di Jurassic Park, Essa cena era alusiva ao Jurassic Park, ma è stato cancellato qui, mas ela foi apagada nel bianco e nero. no branco e Qui preto ainda. si vedevano i cerchi nella tazza, Era possível ver na xícara. ma il colore ha cancellato. A cor apagou a referência que ele fez na xícara. Qui si vedevano proprio i cerchi, proprio che potrei anche si vedevano i cerchi così. Bravissimo! E purtroppo è andata via così. E Teve qualche idea di come su Paperinic si sente contro lo scienziato pazzo, un po' l'ho data io allo sceneggiatore, per cui questa qui me la sento un po' più vicina. Ele se sente bem próximo dessa porque as ideias que ele deu para o roteirista, o Artibani, muitas foram aceitas aí, porque foi a primeira eles estavam formatando. Poi, come dicevo, in tutte le storie si cerca di mettere qualcosa di speciale, una particolare, un altro, perché il personaggio risulti più simpatico, più forte. Em todas as histórias eu tento colocar alguma coisa particular para que o personagem se torne mais simpático, mais engraçado. É isso. Aqui no Brasil nós tivemos 6 edições deste formato e depois, só em 2013, a Abril lançou as edições 0 e depois não mais, infelizmente. La vita editoriale di PK in Brasile è stata un po' corta. Ci sono state 6 edizioni in questo formato più grande e dopo un speciale, ma sono state pubblicate poche delle storie che in Italia sono più di 100, quindi 50. Ah? 50. 50 sono 50 storie. Però il vero PK sono i primi numeri. O verdadeiro novo Super Pato são os primeiros números. Da 0, 02, 03, i primi, perché poi siccome ha avuto molto successo
hanno messo dentro tanti altri disegnatori, ma era nato quasi come sperimentale. Depois começou a ter muito sucesso, aí começou a misturar os desenhistas, mas no início era experimental para Avevano fatto fare le prove a vari disegnatori di PK, vários desenhistas fizeram testes, ma hanno scelto Alberto Lavoradori perché era meno Disney degli altri. e escolheram o Lavoradori, que era o menos disneyano de todos, Olha, para dar mais cara de Per fare super-herói, una cosa un po' diversa, e infatti è andata bene. para fazer algo diferente, e muitas foi bem. edições, o nível, né, das edições variava bastante. C'è stata una variazione tra un'edizione e l'altra. Sì, poi hanno messo dentro altri, hanno fatto delle storie meno da supereroe, e poi all'inizio appunto c'era questa grande varietà nelle pagine, sai, si cercava. Sì. Questo Fizeram uma grande variedade dos quadros, né, Sim, sim. para anche differenziar. Questa qui è impossibile Bellissimo. farla in topolino. Isso nas revistas de linha do Mickey não pode fazer, não dá para fazer. Chamava muita atenção essa, muito boa. Muitas referências nessas histórias de Picapa, conspiração. Essa aqui particularmente, muita coisa de Arquivo X, X-Files, conspiração. Ci sono molti riferimenti in questa storia di cospirazione o anche della serie TV X-Files. Sì, può darsi, dovendo fare un personaggio che più sfida situazioni più difficili che non prendere i bassotti. E allora gli sceneggiatori si ispiravano anche ad altre serie. Sì. Como o desafio era fazer coisas além de só prender os metralhas, Sim. então os roteiristas tinham que pegar referências de outras coisas, além do comum. Però sempre con un certo metodo Disney, però qualcosa di più che non fosse il ladro. Sem sair do estilo Disney, mas algo a mais que não fosse o pega ladrão. Verdade. Certo. Coisa do... Na Pataca Fatal, com o trenzinho da alegria de Karl Barks, como foi realizar essa história do mestre? Come è stata a fare il Dollaro Fatale, Lara Fatali. Galera Fatale. È stato- basato nel è Barks. stato- Io, sì, il caporedattore ha messo questa pistola sul tavolo, O chefe de redação colocou uma arma na mesa, un'offerta che non si poteva rifiutare. não tinha como recusar. Ma io mi sono sentito come se mi avesse dato un pennello intinto nel catrame e mi avesse detto adesso fai la Cappella Sistina. Pra mim é como se tivessem dado um balde, um pincel, uma brocha e falar, ó, refaz a Capela Sistina aí. Perché è un'opera, è già un'arte del fumetto. Allora, Ó, uma obra dos quadrinhos. prima raccontavo anche ad altri, mi sono sforzato di rendere lo spirito, ma non ho voluto copiare. Eu contei já aos outros que eu sempre quis manter o espírito da história, mas eu não queria copiar. Copiare Barks non me la sento. No, cioè, ho visto persone come Dan Gip che sono bravissimi a farlo, ma io ho preferito non copiare. Tem autores como o Dan Gips que consegue fazer isso, mas eu não me senti capaz de copiar o Barks. E c'è, come ho raccontato prima, un mio piccolo contributo alle scene finali, ma non ho voluto figurare, non volevo far mettere, ho scritto un pezzo di storia. Eu dei uma pequena contribuição na cena final, mas eu não quis mexer muito. Perfeito, perfeito. Lara Fatali. E Zio Paperoni e l'inversione gravitazionale aqui no Grande Almanac Disney. O que pode dizer, o que é o grande destaque dessa história? Cosa tu puoi dire di Zio Paperone e l'inversore gravitazionale, che è il grande distacco del almanacco Disney di Culturama? Cosa si può parlare di questa storia? È una storia che
ho fatto pensando a Karl Barks, dove nelle storie lunghe Uma história que eu fiz pensando nas HQs longas do Barks. cominciano in un modo e finiscono in un altro, e Começa de um jeito, termina de outro. per cui sì, cominciava con la vacanza e poi dopo nel secondo tempo c'era tutta... Terminava com as férias deles no parque e termina de um jeito totalmente diferente. Ecco, e mi hanno detto che voler mettere dentro troppe cose è un po' un difetto. Me disseram que colocar muitos detalhes na história pode ser um defeito. Però era una storia lunga dove ho potuto fare Paperino con vari aspetti del suo carattere. Mas Poi foi uma história mais longa que eu pude fazer o Donald com muitos aspectos da personalidade dele. una invenzione strana di Archimede Pitagorico, Uma invenção estranha do professor Pardal. e i bassotti scatenati. E os irmãos Metralhas endoideceram. Aventura, né? Algum recado para os fãs, para os leitores? Qualche messaggio speciale per i lettori che vanno a leggere questa storia adesso? Messaggio, come dicevo, spero che i lettori si divertano almeno come mi sono divertito a disegnarla, è quello che dicono tutti, spero che vi divertiate. Eu sempre digo que eu espero que os leitores se divirtam da mesma forma que eu me diverti fazendo a história. Però naturalmente anche questo qui, quando si ha davanti delle cose come queste, bisogna solo... Maravilhoso. Mi dico, quelle lì sono superiori. Quando a gente está diante de coisas como, e aí ele está mostrando o Barks, né? Não tem o que falar porque são coisas superiores, né? Ah, claro. Delle volte io dico questa gag che Gottfredson è un disegnatore perfetto, non fa mai errori. Às vezes eu brinco dizendo que o Gottfredson é perfeito e não erra. Però lui si era sparato in una mano da giovane. Mas ele deu um tiro na própria mão quando era jovem. Nossa, não sabia disso. La mano. Allora io dico, se serve mi sparo subito, ma so che non serve. Se isso dá certo, então eu vou também dar um tiro na minha mão. Não. Lascia stare, Francesco. Aveva la mano che sembrava una zampa di gallina, ma faceva... Ele tinha uma mão que parecia uma pata de uma galinha. Non ci sono errori nelle sue tavole, io le ho guardate con la lente di ingrandimento. Ma perché lui ha fatto questo? C'è una ragione? È un incidente di caccia, è andato a caccia. Perguntei por que ele fez, se foi de propósito, mas foi È una cosa nota, aveva 16 anni. um acidente que ele foi caçar. Si è sparato, però è diventato... Foi sem querer. Io guardavo le storie e non ci sono sbagli. Allora, Mesmo assim, ele se tornou um desenhista e ele ficava vendo os quadrinhos e não tinha nenhum erro. Fantástico. Invidia. Que inveja. Niente, questa è la scena, sì, e purtroppo disegnate, forse dovevo... Se fossero un pochino più grandi si vedrebbe meglio. Ah, sim. Falou que essa cena final, se fosse um pouco maior, daria para ver mais, porque ele fez os detalhes. Muito. L'originale tu lo disegni in una tavola molto grande? No, io disegno, uso... Perguntei se ele, o original desenha em que tamanho que ele faz. Io uso dei fogli 24-33. Uma folha de 24 por 33? Sì, così la gabbia è proprio A4. Sim. Questo qui è... A área útil é um A4, apesar dele desenhar no maior, mas a área útil é de A4. Disegno su fogli un po' più grandi. A folha é um pouco maior. Perché troppo grandi poi si perdono le dimensioni, si sbaglia. Muito grandes pode se perder a dimensão e pode cometer algum erro. Sì, disegnare così è quasi poco più di una volta e mezzo e si riesce a disegnare bene. Então ele desenha uma vez e meia o tamanho que vai sair publicado. Dá para pôr mais detalhes, sim. Maravilhoso. E queste alcune sono proprio citazioni, questa è copiata da Barks, invece questa l'ho inventata. Essa parte ele copiou da Barks. A da direita, o tio Patinhas dançando, ele inventou. E poi altre sono prese, dove è andato? Questa è presa da Barks. Essa também, do Barks. Sì,
perché non si poteva fare tutto uguale, però che si riconoscesse. Não dá para fazer tudo igual, mas Para para reconhecer. bater o olho e saber que era. Maravilhoso. Grazie, mi fa piacere che il lavoro sia apprezzato, perché non sempre riesco a fare quello che vorrei. Obrigado de vocês admirarem o trabalho, porque nem sempre eu consigo fazer aquilo que eu gostaria de fazer. Ma se viene bene, Mas se vocês gostaram, tá bom. Perfeito. Perfeito. grazie tanto. Grazie. Obrigado. Vogliono Una firma. Per favore. Vocês querem escolher um personagem? Ele faz assim, algum que vocês... Porque ele sempre pergunta, qual personagem você quer? Tal. E aí? Você já sabe o seu. Bom, Che mistero. que mistério. Qual será? Donald? Un paperino, Ah, va bene. Paperino? quindi Scusa, prendo questo che lo copio. aí só marca o nome, como você quer que ele escreva, que ele faz a... Faccio col pennarello. Spero che non sia un pennarello che sparisce, ma tanto che non dovrà durare tanto. Renato. Ah, va bene. Faccio uguale, cioè, Eu mesma tento desenhar o Donald às vezes, mas eu nunca acerto o bico. Então você tem que vir no domingo, porque ele vai fazer no domingo uma art class Disney, que é justamente ensinando as dicas de desenho dos personagens. Eu vi uma aula dele lá na Itália. E aí eu sugeri para uma filha da gente fazer no sábado vai ser a conferência, o painel, e no domingo eu falei, vamos copiar essa, porque ele é muito didático explicando. Então ele explica, por exemplo, o Mickey, a orelha, a proporção que é com o rosto, enfim, são as Também é outro. Então, por exemplo, o Donald, o bico do Donald, os olhos são colados no bico. O Gastão e o Peninha não. Não. O olho é separado do bico. Então, enfim, aí ele explica tudo como é isso daí. E no domingo ele vai fazer ali uma... Que eu acho que é curioso, né? Para as pessoas saberem como faz. Mas você desenha bem o Pateta. Eu desenho pateta. Faz um aí junto aí com ele. Vamos fazer uma... Mas o meu é mais... não tem nem como comparar, Pedir né? para ele fazer uma avaliação já aí. Uhum. Questo è ancora un po' bagnato, bisogna aspettare, se no sbaffa. Vuoi Pippo? Ou tipo Patinho? Chupatinhas. Patinho? Eu não lembro. Zio Paperoni? Seu Paperoni. Zio Paperoni. Faccio così per avere... Peraí, scrivi Marcia.
Pega o seu e pega o seu. Maldade